Estou recebendo aqui o Dirceu Giombelli. Vou aproveitar já e falar um pouquinho. Boa tarde, Dirceu, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os telespectadores. A gente vê muito isso, né? A informação equivocada em relação ao produtor rural, em relação ao agronegócio. Exatamente, isso acho que vem de longa data, tá? Enquanto eu ouvia a matéria que eu fui fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu tive a sorte de nascer no campo. Então, acho que para quem nasceu no campo, quem convive em cidades do interior, tem isso mais claro. Mas tem horas que a gente se coloca no lado das pessoas também que estão na cidade, que só vive de informações de forma equivocada, como ele mesmo citou, né? Então, acaba denegrindo o agro, a verdade do agronegócio, que mais uma vez, diante de uma pandemia, num momento desses, está rompendo com sucesso. O agro, na verdade, não parou em todo esse momento de pandemia, né? Então, assim, temos algumas distorções, algumas informações equivocadas que chegam até as nossas crianças, que tem horas que a gente tem que estar todo dia, acho que é um dever também dos pais, estar em cima e estar acompanhando quais os conteúdos são passados nas escolas, né? Dirceu, e você falando aí dessa retrospectiva que a gente faz, mesmo lá na escola a gente já recebia essa informação colocando o produtor, que tem uma capacidade financeira maior, como se ele fosse um carrasco, né? Exatamente. A gente já recebia essa informação. Já recebia sim, como vilão, há muitos anos atrás, na minha época, já tem um bom tempo, falando das queimadas, da destruição do meio ambiente, e até hoje se fala isso nas escolas. Então, realmente cabe, eu já me deparei com algumas situações que você tem que, em algum momento, chamar teus filhos e falar, gente, isso é um lado, uma visão que ela está incorreta. E aí, eu comprei o livro lá do Chico Graziano? Não, da Embrapa, que fala do território, Tons de verde. Isso, os tons de verde. Doutor Evaristo de Miranda. Evaristo Miranda, isso mesmo. Eu li o livro e passei. Essa é muita informação que você acaba tendo de uma fonte confiável e de uma fonte verdadeira. Então, através dela, eu consegui passar para os meus filhos também e para outras pessoas, até para você poder discutir um pouquinho mais quando você vê algumas informações equivocadas que vem no dia a dia, né? Eu tenho dito aqui, né, que Tons de Verde é uma enciclopédia que a gente tem que ter, porque ela traz o levantamento de vários setores do agro, do boi, do mel, da pecuária de leite, da cana-de-açúcar, do arroz, enfim, né, do café, de tudo. Então, é uma leitura de cabeceira. Vai lá, das áreas de reserva, o que tem no Brasil, dentro de área de quem, porque tá bom, é reserva. É responsabilidade de quem essa reserva? Está em aldeia indígena, está nas áreas da União, está nas áreas privadas dos produtores rurais. Então ainda tem essa parte também. Mas vamos falar aqui, Dirceu, como é que está esse trabalho de início de safra? Então, demorou um pouquinho as chuvas no começo esse ano, né? Mas, enfim, estava previsto isso, que realmente elas iam normalizar em torno do dia 15 de outubro. Foi o que aconteceu, algumas regiões começaram a plantar um pouquinho antes, lá pelo dia 10. Mas, assim, foi um ano que, de forma geral, está indo muito bem, muito rápido. Os produtores estão preparados com maquinários, com uma capacidade de plantio bastante avançada. Muitos, até pelo atraso de plantio, conseguiram fazer 2 turnos, tocar 24 horas por dia, para conseguir compensar um pouquinho também o atraso dessas chuvas, pensando até na segunda safra. Então, são 2 pensamentos. O da safra, que você tem que escalonar a colheita, mas tem que pensar na segunda safra também, que é a safrinha de milho, né? Não é mais safrinha, mas segunda safra realmente. E aí, se você esticar muito o plantio, você começa a perder um pouquinho a melhor janela. Então, se você começar a pensar que vai plantar soja agora, uma soja de 120 dias de ciclo, você vai colher no começo de março. Começo de março já não é mais a melhor época para se plantar milho. Então, assim, teve todos esses cuidados, mas de forma geral fluiu, choveu, chuvas normais, teve algumas chuvas até um pouquinho mais torrenciais aí, mas sem grandes perdas. Teve alguns casos pontuais de granizo, também sem grandes perdas. Então, felizmente, e foi melhor também se a gente comparar com o ano passado. O que aconteceu no ano passado? No ano passado as chuvas vieram mais cedo, porém elas foram muito irregulares. Então, tem horas que você larga a semente no chão, confiando que viria mais uma chuva 3, 4, 5 dias depois. E ela demora para voltar. E ela demora para voltar. Então, casos de replantios, casos de ficar com o estande mais baixo e comprometer a produtividade lá no final, né? E esse ano, assim, de forma geral, os plantios praticamente estão finalizando aqui no sudoeste goiano. Imagino que já está acima de 90% plantado aí. Muitos produtores já finalizaram também. E, assim, está acontecendo de forma bem normal, com chuvas boas, enfim, está se encaminhando bem. Pelo menos, acho que o começo está dentro de uma normalidade.
E 90% de plantio, a gente ainda está em 3 de novembro. Sim. Está bem controlado, né? Bem controlado, justamente por essa capacidade. Os produtores se prepararam muito ao longo dos últimos anos com uma estrutura para conseguir ter agilidade com isso. Logicamente, tem toda a aplicação de fertilizante a lanço. Se nós olhar para um passado, era via plantadeiras, as plantadeiras hoje são maiores, os equipamentos, os conjuntos, né? Isso dá uma agilidade também muito maior. Equipamentos com tecnologia, com GPS, que você pode tocar dia e noite, o que no passado também muitas vezes não dava. Você dependia de ter um marcador de linha para fazer o plantio de uma forma bastante equilibrada, né? Então tudo isso a tecnologia aí também facilitou para que a gente conseguisse aproveitar, encurtar um pouquinho essa janela, e vai cair dentro do que assim muitas pessoas já pregavam há muito tempo, que nós temos que produzir mais em menos área. Então, assim, o Brasil ainda tem muitas oportunidades de abrir mais áreas, é o país ainda que tem a oportunidade de crescer muito no agronegócio, mas jamais se deixou de lado de você ser mais efetivo na área que você planta nos dias atuais. Então, o produtor tem trabalhado para isso, tem investido mais tecnologia, investido mais em insumos, em conhecimento, para produzir um pouquinho mais de soja e produzir um pouquinho mais de milho dentro daquela mesma área que ele já vem cultivando. Você falando aí desse plantio acontecendo aí em 2 turnos, que a gente sabe que isso aí ocorreu em muitas propriedades, mesmo ele fazendo esse plantio, ele consegue, no mesmo momento, ele consegue escalonar, né? Que ele vem com cultivares diferentes. Sim, ele faz todo esse planejamento, que tem as cultivares do ciclo mais precoce, que mesmo ele plantando de forma bastante mais rápida do que acontece a colheita, tem variedades com ciclo de 105 dias, variedades com 110, variedades com 115, e em algum ano como esse é normal, você tem um planejamento, e em algum momento você tem que mudar. Às vezes você queria plantar a variedade mais tardia no começo. Aí, como atrasou as chuvas, às vezes você tem que deslocar ela para o final, justamente para conseguir fazer um bom planejamento depois da colheita. Então, isso acontece de forma natural. Muitos produtores depois fazem também algumas dessecações, antecipam, fica de olho na previsão do clima. Enfim, faz parte aí do dia a dia. O produtor está atento a todos esses movimentos e se adaptar para que ele consiga plantar e colher bem, né? Nós estamos falando sobre esse início da safra 2020-21. E o produtor rural, a gente encerrou aqui falando dos furtos de plantadeira. Ele vai ter que tomar mais esse cuidado, né? Porque com esse boom aí também entram os picaretas que vêm fazer furto, que vêm atrapalhar quem está trabalhando. Na verdade, se falou em plantadeiras, mas não é só plantadeiras, né? Tem toda a parte dos insumos também, que agora começa a utilização. Então, querendo ou não, a época é agora. A oportunidade é agora de quem vive disso, né? Então, realmente é uma preocupação que tem. Nós realmente temos um planejamento junto com os nossos agricultores de fazer as entregas aí de produtos para usar cada 2 dias. É um esforço extra que a gente tem que fazer juntamente com a logística nossa e com a logística dos produtores. Encarece um pouquinho, era muito mais simples se eu pudesse pegar os produtos dele e mandar para o campo os produtos para os próximos 15 dias. Mas e o risco? Então, tem que tomar realmente todo esse cuidado, porque o prejuízo é enorme, né? Mas eu também queria falar desse planejamento, porque quando esse plantio ocorreu sob controle, é porque também houve uma entrega a contento, né, Dirceu? Com certeza. Então, vamos voltar, assim, é todo um planejamento que realmente a gente faz, só para você ter ideia, falando um pouquinho da nossa indústria de semente de soja, a gente faz um planejamento que nós iniciamos a partir do começo de agosto, separando dia por dia, capacidade, semana por semana, falando com cada produtor qual a primeira variedade que você vai plantar, vou te entregar a primeira, para ela ficar mais tempo armazenada em boas condições, qual que vai ser a segunda, qual o período que você demora para plantar isso. Então, assim, é muito ajustado, e principalmente num ano como esse, que foi um ano de pandemia, nós tínhamos uma dificuldade dentro da indústria também, nós tínhamos que ter um controle de fluxo de pessoas lá dentro. Então, foi um ano mais difícil, pessoas trabalhando em home office, mas, porém, já conseguimos fazer, a expedição foi bacana. Da mesma forma, a parte dos insumos que a gente recebe, compra dos fornecedores nossos, eu tenho que ter os produtos para a dessecação, para o tratamento de semente e a pronta entrega. No momento que o produtor pedir, ele tem que estar disponível. Porém, sempre colocando em quantidades pequenas para ele estar levando, mas se em 2, 3 dias ele acabar porque o plantio rendeu, tem que ter produto disponível. Então, é todo um trabalho que tem por trás para lá no final acontecer, dar certo. O produtor ele tem que ter a semente no momento que a chuva vier, que a condição do clima
fornecer a capacidade de plantio e da mesma forma os defensivos. Chegou uma erva daninha, tem que ter o produto lá para estar aplicando. Chegou uma praga que não estava no planejamento, mas ele tem que saber que o produto está lá disponível para ele estar levando para o campo e fazer as aplicações, né? A gente até conversou aqui, está com um pouco mais de uma semana, com o professor, pesquisador Hércules Diniz. Aí o Hércules ainda falando, o clima tende a ser propício esse ano para a safra. Assim sendo, também para as pragas. Sim. Aí já precisa ficar antenado nesse planejamento de entrega. Com certeza. Nós temos meio que uma estratégia assim, tem alguns produtos que eles não estão no planejamento do produtor, porque pode acontecer alguma praga diferente, alguma diversidade, então você tem que ter pelo menos o mínimo dentro do nosso grupo para você atender. E assim, e nos preocupa também que é um ano que o agronegócio também está crescendo um pouco. A princípio os produtos ninguém falou em falta, mas também ninguém está falando muito em excesso de produtos. Então assim, existe um controle, está tudo controlado, mas você realmente tem que estar planejado e ter esses produtos aí para que na hora certa eles estejam disponíveis, imaginando que talvez chova com mais intensidade, favorece a pressão maior de doenças. Muitas incluindo vezes a ferrugem? Incluindo a ferrugem, que até então ela está controlada, mas você não pode descuidar, nem nesse ano, nem em ano nenhum, né? E a questão de pragas também, normalmente você pega um clima chuvoso, com um calor intenso no meio, às vezes a proliferação ela acaba sendo um pouquinho mais elevada. Então a recomendação é monitoramento constante, em momento nenhum você pode abrir mão disso, né? Para conseguir realmente chegar lá na frente e cumprir com os objetivos. Aí quando a gente fala dessa questão da segurança, porque o produtor não pode fazer estoque lá na propriedade. A empresa também tem aquela preocupação nesse deslocamento para que faça isso com segurança? Sim, acaba que nós temos hoje, muitas vezes o produto não está aqui na nossa empresa ainda, mas ele já está num CD muito próximo nosso. Então, a partir do momento que eu vou tendo espaço aqui e vai tendo a demanda, é fácil da gente organizar. E assim, as logísticas de nós também para o campo, acaba que o próprio produtor, muitas vezes ele vem buscar esse produto na empresa, justamente para não também estar armazenando muito no campo. Então, realmente existe toda essa preocupação para ele chegar de forma, inclusive no caminho, né, chegar de forma tranquila na propriedade do produtor. Para o ano que vem, a gente sempre tem aí no começo do ano o dia de campo da Tecagro, abrindo os eventos. Já tem uma previsão, um planejamento, uma perspectiva de como é que vai ser 2021? Já temos, mas enfim, como nós estávamos falando, é um ano diferente. A gente, além do nosso dia de campo, a gente faz outros dias de campo também, outros tours nas cidades que a gente participa, num formato um pouquinho menor. E temos que fazer isso, porque todo ano tem novidades, e as novidades têm que ser levadas, os produtores aguardam para isso. Então tem muita coisa que mesmo no ano de pandemia, a indústria, a empresa de genética, ela não parou. Então tem muitas novidades, por sinal, novidades boas. Então a forma em massa de você estar levando isso é através desses eventos. Como é que vai ser esse ano, Fabiano? Na verdade está plantado. O formato, nós não temos certeza dele ainda como é que vai ser, porque a gente não pode estar aglomerando pessoas, não podemos colocar em risco a segurança das pessoas que irão lá participar, da propriedade onde é que você vai, logo vai ter uma colheita, então existe toda uma preocupação. A primeira preocupação é segurança. Então, plantamos áreas, plantamos muitas outras vitrines, ao total não foram todas plantadas, mas serão mais 43 vitrines de soja, levando principalmente novas variedades em toda a nossa região de atuação, que é Goiás e Tocantins. Então, elas estão sendo finalizadas e nós vamos fazer acontecer. Talvez aí o formato nós vamos ter que aguardar mais uns dias ainda para estar definindo, né? Então, o evento também aguarda que a gente pode ter aí novas decisões, a gente já está encerrando aqui, novas decisões das autoridades de saúde do país, né? Com certeza. A princípio, nós temos uma data simples, de já está aí, para ser, se não estou enganado, dia 15 ou 16 de janeiro, talvez seja até em 2 dias, talvez seja 15 e 16, justamente para não aglomerar pessoas, talvez seja num formato de manhã e à tarde, talvez dividir as turmas, para realmente eles terem essa oportunidade, porém de uma forma um pouquinho mais organizada, né? Bom, então, senhores, as novidades estarão disponíveis, isso é o mais importante. Dirceu, eu quero agradecer sua participação conosco e a gente vai compartilhando aí as novidades todas. Tá legal, obrigado mais uma vez pela oportunidade e estamos juntos.